Se todos os homens morrem, como diz a Bíblia, por que que Enoque e Elias não morreram? É sobre isso que nós iremos falar aqui no canal Sondando a Bíblia. Aguarde. Estamos de volta com mais um vídeo aí do canal Sondando a Bíblia e hoje apenas iremos responder ao questionamento: por que que Enoque e Elias subiram ao céu e não morreram? Se a Bíblia diz lá em Romanos 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, ou seja, a toda a humanidade, porque todos pecaram. Então todos, sendo pecadores, deveriam também morrer, tanto Enoque quanto Elias. Como conciliar isso com alguns textos da Bíblia? Então é sobre isso que o canal Sondando a Bíblia vai tratar neste exato momento. Então vamos lá, vamos falar primeiro de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque foi o sétimo depois de Adão. E a Bíblia diz também que Enoque teve família, pois a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Inclusive, Enoque teve um filho que foi o homem que mais viveu aqui na terra, Matusalém, 969 anos. Que felicidade! Também a Bíblia diz que além dele ter um bom testemunho, ser pessoa de família, ele também foi um homem de fé. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz que Enoque foi trasladado. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque Deus o trasladara. A Bíblia, além de dizer que Enoque teve família, foi um homem de fé, foi aquele que foi premiado com o filho que mais viveu, Enoque também foi um profeta, pois em Judas, versículo 14, diz que ele profetizou acerca da volta de Cristo. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que ele andou com Deus, que Deus o tomou para si. Ele não experimentou a morte. Como conciliar isso? Mas também a Bíblia fala sobre Elias. Elias foi aquele grande profeta, o profeta que destruiu os profetas de Baal, o profeta que quando orava descia fogo do céu. Foi um dos profetas que mais realizou milagres. Mas será que Elias era um anjo? Elias não era homem aqui da terra? Não, Elias era como um de nós. A Bíblia diz lá em Tiago que Elias era como um de nós, sujeito às mesmas fraquezas. Mas a Bíblia diz também que ele orou para não chover e não choveu, depois orou para chover e choveu. Então Elias era este homem. E a Bíblia diz que ia ele e Eliseu andando, e a Bíblia diz que veio um carro de fogo e separou eles dois. E Elias subiu num redemoinho para o céu. Elias também não experimentou a morte. E agora, se a Bíblia diz que todos devem morrer, porque é uma consequência do pecado de Adão. Bem, nós precisamos então conciliar, pois a Bíblia não tem falha, a Bíblia não tem contradição. Devemos levar em consideração alguns pontos. E um deles é que a morte não tem apenas o significado de morte física, mas existe na Bíblia 3 tipos de morte: morte espiritual, morte física e morte eterna. Todas as 3 estão na Bíblia. Para nós compreendermos melhor, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem ao homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, no dia que eles comessem desse fruto, eles morreriam. E o texto diz, no dia que comesse, eles morreriam. E quando a gente vai ler a história, a gente percebe o quê? Que Adão comeu, que Eva comeu, e parece que eles não morreram, mas eles morreram sim, pois ali aconteceu a morte espiritual,
pois o texto diz que eles começaram a ficar envergonhados. Eles também tiveram medo da voz de Deus. Eles tentaram fugir da presença de Deus, porque pecaram. Então houve uma morte espiritual. Consequentemente, depois houve a morte física. Da mesma forma, todos os seres humanos são assim. Nós nascemos mortos espiritualmente e depois ocorre a morte física. E antes da morte física, devemos estar preparados. O que acontece? Enoque e Elias, eles subiram ao céu, então não é necessário morrer fisicamente se Deus o tomou para si. Inclusive, não é somente Enoque e Elias que não irão morrer, mas a Bíblia diz que milhares e milhares de pessoas, no dia do arrebatamento da igreja, não irão morrer fisicamente, mas serão levados para o céu. Por isso é chamado o arrebatamento da igreja. Serão levados em corpo transformado. E a Bíblia ainda diz: convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. A conclusão que temos é que tanto Enoque quanto Elias, eles nasceram pecadores, eles nasceram mortos espiritualmente, mas eles desenvolveram a sua fé e foram grandes homens de Deus, e ao ponto do nosso Deus levar eles para o céu. Que maravilha, né? Então, respondendo a esse questionamento, tanto Enoque como Elias também morreram. Eles apenas não morreram fisicamente e também eternamente. E que bom que eles não experimentaram a morte física. E nós também não queremos experimentar a morte física. Por isso, aguardamos também o Senhor nos chamar para estarmos com Ele vivos. E essa expectativa tinha o apóstolo Paulo. Ele chegou a dizer: depois nós, os vivos, seremos transformados. Em outro texto ele diz: seremos arrebatados. Que todos nós possamos ser um dia arrebatados para também não experimentar a morte física e nem a morte eterna. Um grande abraço, fique com Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo.